E aí, galerinha, tranquilo? Sou o professor Lázaro Guerreiro, professor de matemática aqui do curso FIC. E estou aqui com mais uma aula bacana para vocês. Um assunto recorrente na prova do Enem e um assunto recorrente na prova da UNIT. A galera que vai fazer esse vestibular da UNIT, se atenta, é uma questão garantida sempre. Assim como na prova do Enem, também são questões garantidas de análise combinatória. Vamos lá. Pessoal, dentro da análise combinatória, eu tenho esses entes informativos. O que significa isso? São problemas de contagem. A gente vai trabalhar contagem. Dentro da análise combinatória, o foco principal são problemas com contagem. E dentro desse foco de contagem, eu tenho o princípio fundamental da contagem, tenho arranjo simples, tenho permutação simples, permutação com repetição e combinação simples. São os mais importantes. E qual o problema da análise combinatória que você que está aí atento sempre tem essa dificuldade? Gente, o primeiro passo é diferenciar. Quando é que eu resolvo uma questão que é uma questão de combinação simples? Quando é que eu resolvo uma questão e sei que é uma questão que eu vou trabalhar arranjo simples? Ou uma questão de permutação? Então vamos lá. Problemas de princípio fundamental da contagem, o que é que ocorre? Eu tenho eventos sucessivos independentes. Tipo, uma quantidade de saias e uma quantidade de blusas. Não tem uma dependência e eu quero formar vestimentas para ir a uma festa. Então, se eu tenho uma quantidade de saias e uma quantidade de blusas, basta que eu multiplique. Então, eu tenho aqui M vezes N. Arranjo simples. Olha o que eu destaquei aqui. Ordem, natureza. Formulazinha de arranjo simples, arranjo de NP a P. N fatorial, N menos P fatorial. Então, problemas de arranjo, gente, são aqueles problemas que falam de agrupamentos em que a ordem vai alterar ou a natureza vai alterar. Já problemas com permutação simples são problemas em que a ordem altera, apenas a ordem. E aí eu tenho uma fórmula PN, permutação de N, que é igual a N fatorial. Já quando eu tenho permutação com repetição, a ideia é a mesma, só que eu tenho elementos repetidos. E aí eu tenho Pn, quantidade de elementos, alfa, beta e gama seria o quê? A quantidade de elementos distintos, sei lá, A, B, C, que se repetem. Então, esse alfa, beta e gama é a quantidade, é a repetição. E eu tenho também combinação simples, são problemas em que a natureza vai influir, ordem não. Combinação de N, P a P, N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P. Então vamos rapidinho aqui. A UNIT gosta de problemas com combinação, arranjo, permutação. O Enem trabalha muito problemas com princípio fundamental de contagem e os outros tipos de agrupamento. Ultimamente, pessoal, o Enem tem trabalhado itens em que você não resolve praticamente a questão. Você monta, na verdade, certo? Já a Consultec é sempre aquele mesmo perfil de problemas em que eu vou trabalhar a ideia de combinação simples ou um arranjo. Então, gente, se liguem. Arranjo simples, ordem ou natureza. Permutação simples, ordem. Eu até costumo dizer o seguinte, problemas que eu trabalho com permutação é nada mais, nada menos um arranjo, só que um arranjo em que você tem a quantidade de elementos igual à quantidade de elementos que você vai trabalhar. Por exemplo, aqueles problemas de anagrama. O que são anagramas? São aquelas palavras que eu vou montar combinações, formatos diferentes com aquelas letrinhas e a ordem ali é que vai alterar. Ela pode ter repetição e aí eu entro no caso de permutação com repetição. Um tipo de arranjo seria o quê? Aqueles problemas de pódio, a ordem altera. O cara que ficou em primeiro lugar, o cara que ficou em segundo e terceiro, se eu troco essa ordem, altera a composição do pódio. Problemas com combinação são aqueles problemas de comissões, que você quer montar com a família, por exemplo, grupos, e que a ordem não vai alterar. O que é que vai alterar, na verdade? A natureza dos elementos que compõem. Tudo bem? Então, gente, se atentem com esses tópicos da análise combinatória. No próximo vídeo eu irei resolver questões com análise combinatória, mostrando questões da UNIT como também questões do Enem. Fique ligado, tamo junto, gente!